Muito boa noite. Olha, segundo informações da Defesa Civil aqui da capital, só em João Pessoa choveu hoje o esperado para o mês inteiro de fevereiro. Tá difícil de lembrar que estamos no verão. Primeiro veio um temporal na semana passada que deixou ruas alagadas e congestionadas. E quando o calor parecia ter voltado, a meteorologia informou ontem que o pior estava por vir. E o resultado foi esse. O pessoense acordou com uma chuvarada que deixou a cidade debaixo d'água. Os pontos de alagamentos estavam por toda parte, espalhando o caos, inclusive em locais que não costumam passar por esse problema, como, por exemplo, esse trecho da Avenida Beira-Rio, nas proximidades do Mercado da Torre. A lâmina d'água cobriu as vias, o canteiro central e a ciclovia. E como até para os carros estava ruim de transitar, teve quem usasse um caiaque nas ruas do entorno. E flagrantes assim dos transtornos provocados pela chuva se multiplicaram pelas redes sociais, como esse na BR-230, em que os passageiros mostram o estado que a rodovia ficou na altura do Hospital de Emergência e Trauma. Olha a BR-230 como tá, sentido João Pessoa Cabedelo. E esse outro vídeo mostra a dificuldade enfrentada pelos moradores do João Paulo II. Na Avenida Expedicionário, além da inundação, teve um apagão no semáforo. Sinais tudo apagado e água demais, papai. É água demais, disse. E esse não foi o único a ficar sem funcionar. Nós temos 219 semáforos aqui em João Pessoa, onde cerca de 14 semáforos ocorreram um problema, menos de 10% do que a gente tem. Mesmo assim, a maioria deles por falta de energia, onde já foram gerados protocolo junto à Energisa. E para alguns motoristas, o nó no trânsito não foi o único problema. Muitos carros ficaram ilhados e foram tomados pela água. Esse aqui em Miramar foi arrastado pela correnteza para cima da calçada. Prejuízo maior teve o proprietário deste outro veículo. O carro estava estacionado próximo ao cruzamento das avenidas Rio Grande do Sul e Maranhão, quando foi engolido por uma cratera que se formou no asfalto. A causa provável foi um rompimento de uma galeria que não suportou o volume de água. Afinal, em algumas horas, choveu mais do que o previsto para todo esse mês. Caiu nessas 12 horas o que se esperava para o mês todo. Mais de 100 milímetros de chuva e continua chovendo, né? Provavelmente, com essa nova leitura, nós já temos ultrapassado mais de 105 milímetros de chuva dentro de João Pessoa. É importante que se diga, hoje a gente precisa ter essas limpezas todos os dias, mas mesmo tendo uma limpeza que a CEINFRA faz perfeitamente junto com seus funcionários, a gente não consegue sanar com todo mundo, porque às vezes realmente encontra sujeira dentro, no chão, nas pistas, enfim, a gente precisa sanar esses problemas. Um dos pontos mais afetados pelo temporal foi a recém-inaugurada Perimetral Sul, que mais parecia um rio. Pelo menos durante a tarde, os transtornos diminuíram na maior parte da cidade, já que o mau tempo deu uma trégua. Esse ponto aqui, por exemplo, que fica próximo ao Mercado da Torre, ficou completamente alagado durante a manhã. Só que a previsão é de mais chuvas para as próximas horas. A partir de amanhã, é provável que essa chuva dê uma trégua, ela pare um pouco. A partir da noite de hoje ela já ocorrerá uma diminuição, mas ainda nós temos um volume de nuvens bem considerável no oceano, fazendo esse deslocamento até o litoral. Enquanto ela não volta a dar as caras, muita gente aproveitou para contabilizar o prejuízo e para limpar o rastro deixado pela chuva, como os comerciantes do bairro da Torre. Estou organizando e estou limpando agora, porque parou um pouquinho, ficou bem alargado mesmo. Foi difícil, deu prejuízo aqui? Deu um pouco de prejuízo, até demais, um pouquinho, mas deu prejuízo. Olha, durante essa reportagem, o Simon mostrou aí, né, aquela imagem que a gente observa que um carro caiu nessa cratera. Aliás, ele estava estacionado quando a cratera se abriu, né, e acabou acontecendo isso aí que a gente está vendo nessas imagens. Isso aconteceu no bairro dos Estados, aqui em João Pessoa, ali por trás do Ministério da Fazenda, né, do prédio do Ministério da Fazenda. E o que é que aconteceu? A gente entrou em contato com um advogado especialista nesse assunto para ver como é que fica a situação do dono do veículo, né, com relação ao prejuízo. Então, a gente procurou um especialista para saber quem deve ser responsabilizado por esse prejuízo aí do dono do veículo em casos como esse que a gente
está vendo aí nessas imagens, inclusive imagens impressionantes. Vale lembrar que é dever da administração pública ter infraestrutura suficiente para atender a população. Então, nesses casos aí, um caso como esse que a gente acabou de ver, é orientado que o prejudicado procure os meios judiciais para ser ressarcido, ou seja, dever da prefeitura, nesse caso, arcar com o prejuízo do dono do veículo. Uma situação realmente bem difícil.